Bom, nós hoje vamos falar alguma coisa sobre Maia, que talvez seja um assunto... O quê? Que talvez seja um assunto já recorrente, que muitas pessoas falaram, vocês já escutaram várias vezes. Mas como ontem eu recebi uma mensagem do espírito de Hamed, uma comunicação através da psicofonia, eu achei interessante aproveitar a mensagem, e talvez não seja novidade para algum de vocês, mas ele falou a respeito usou uma metáfora de um elefante. E ele dizia o seguinte, que o elefante poderíamos colocá-lo como sendo uma configuração da realidade da vida, né? E aí ele dizia que se algumas pessoas que estão em busca da realidade da vida, estão em busca da verdade, e elas fossem cegas, e alguém piasse o rabo do elefante, provavelmente ele poderia afirmar com veemência que a verdade se semelhava a uma corda. Alguma outra pessoa que também cega, não desperta, que estava dormindo, que obviamente é a configuração do Maia, da Maia, né? Do Maia, né? O Maia, fazendo um retrospecto, na visão indiana, é a ilusão do ser. O Maia nos envolve e nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos, como nós enxergamos com a nossa mente, muitas vezes distorcida, muitas vezes nublada. Então, o seguinte indivíduo tatearia a perna do elefante. E ele poderia jurar que a verdade, que a realidade, seria um tronco de uma árvore. Um outro que tivesse ali também em busca, ele se tatear até o orelha do elefante, ele poderia falar que a verdade se assemelha a um leque, porque era a experiência dele palpável. O rabo, uma corda, uns diriam. A perna do elefante, um tronco, outros diriam. E o terceiro diria que a verdade se assemelha a um leque, porque estava tateando a orelha. Se houvesse um outro ser que estivesse tateando as presas do elefante, provavelmente ele diria que a verdade se assemelha a uma espada. Ao quê? O que vocês acham que seria? A espada? Não, a espada é o dente, a presa. A tromba do elefante. Hã? O quê? Uma serpente. Uma serpente. Porque nós ficamos com a verdade que nos convém, é com aquela que nós podemos enxergar. Então eu achei muito interessante, se bem que essa questão do elefante já foi colocada pelas internets, pelos e-mails da vida, mas quando o Hamed se ocupou dela para dizer alguma coisa, porque na noite o tema que nós estávamos discutindo e avaliando era a respeito do que a gente pode ver e o que a gente não consegue ver, né? Porque nós vivemos nesse mundo do Maia, né?
que Jesus Cristo, quando disse assim, vocês precisam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, talvez não, provavelmente, tem essa mesma raiz. As escamas que ainda estavam nos olhos de Paulo de Tarso, quando elas caíram ao toque de Ananias, ele percebeu a verdade, ele viu a verdade. Agora, talvez, intelectualmente, o nosso tema na noite de hoje seja improdutivo, porque a gente não vai se livrar da ilusão, porque nós estamos entendendo a respeito aqui do elefante. Para que você possa ver a verdade, para que você possa estar em comunhão com a realidade do que são as coisas, e não envolto no deslumbramento das suas emoções e sentimentos, ou você tivesse como uma borboleta tonta se batendo em torno de uma luz muito forte, nós não, provavelmente, de nada vai adiantar a palestra, porque a questão de você poder ver é uma questão evolutiva. Ninguém vê além do nível que está. Ninguém vê além do nível que está. O ignorante vê no sábio até onde ele pode ver. Ele não vê a mais do que isso. Diz uma outra lenda oriental que o sábio aponta para as estrelas, ou para uma estrela, e o ignorante olha para o dedo. Então, talvez, nós estamos numa situação assim. Nós não vemos a verdade, ou seja, a gente vê a verdade que nos convém. Muitas vezes nós estamos dentro da casa espírita há anos e a gente não enxerga, como diz o ditado, um palmo diante do nariz. E isso vale para mim também. A gente não enxerga. A gente não alcança o grau do outro, a tonalidade do outro. Então, eu até entendo, hoje em dia é compreensível que quando você fala, e quando você está prestando atenção numa palestra, você se dispersa. Você se dispersa, porque você não tem aquele link, você não consegue segurar para reter. Você não tem raízes profundas. Você é frágil. A gente muitas vezes está na fragilidade da vida ainda. Então, para que serve a religião? A religião não serve para cobrar impostos, nem dízimos. A religião não serve para que você venha aqui tirar as suas ilusões, porque os outros estão tirando as suas ilusões através de um passe, através de uma água fluidificada. É para que você se firme no chão e perceba qual é a realidade que você está vivendo. Então, nesse nosso entendimento da noite, nessa metáfora do Hamed, ele fala do rabo, depois ele fala da perna, depois... Já está funcionando? Tá? Depois ele fala do dorso, que se assemelha a uma parede, que eu esqueci de dizer no início. Depois ele fala da orelha, que se assemelha a um leque. Depois ele fala das pretas, que se assemelha a uma espada. Depois ele fala da tromba, que se assemelha a uma cobra. Conforme a posição, conforme o ângulo, o nosso grande problema é do ângulo que vocês olham a história, do ângulo que você olha o fato. Uma das coisas importantes que eu escutei a primeira vez de advogados
foi conta a sua versão. Para mim aquilo foi o must. Porque quando ele perguntar para o outro, conta a sua versão também, ele vai escutar uma outra história completamente diferente. Então, cada um de nós temos uma versão diante de um fato. Nós temos um entendimento diante de um fato. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com o julgamento precipitado. Porque a gente até pode julgar o outro, faz parte do nosso comportamento, você julgar no bom sentido, porque, olha, nós somos de carne e osso, a gente julga, porque a gente quer entender, mas aquele julgamento precipitado de alguém que está aleatoriamente dizendo que está procurando a verdade, mas está tateando as coisas como um cego. Jesus disse assim: um cego não guia o outro cego, porque se você se segurar num cego, ambos cairão no abismo. Veja já a sabedoria, nem um pouco d'água. Veja só a sabedoria de Jesus. Então Jesus era esse ser que sabia o que existia por detrás do palco da vida. A gente só vê o que acontece no palco. A gente não vê o que se passa nos bastidores. Você não vê. Nós não vemos. Eu não vejo o que passa nos bastidores da vida de qualquer um de vocês. Nem vocês veem qualquer coisa que está nos bastidores do que eu percebo, do que eu sinto, do que aconteceu comigo. Só eu sei da minha vida, e relativamente, porque eu também vivo dentro de Maia. E só vocês sabem a vida de vocês, porque vocês vivem dentro de Maia. Então essa camada que existe dentro de nós, essas cascas, essa neblina, essa nebulosidade, que faz com que a gente não veja as coisas como elas são. Então essa metáfora do elefante é perfeitamente compreensível para nós. Que lugar do elefante você está segurando para julgar esse fato? Para você julgar esse comportamento da sua casa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, o comportamento do presidente do centro. Onde você está? Você está na frente, olhando aqui na frente? Ou você está vendo tudo que vem lá de trás, nos bastidores, nos camarins, né? Nos camarins do palco? Nós não estamos. Então, eu acho que é muito preocupante essa questão. Por isso que eu falei, talvez eu tivesse nessa noite aqui, e até quando eu vinha para cá, falou assim: você vai falar disso? Isso é bater em ferro frio. Mas aí o Hamed disse assim: não fala. Vai e fala. Porque se você estiver batendo em ferro frio, o problema é de quem está batendo em ferro frio. Você veja, você vai descobrir as coisas. Você se jogue, você mergulhe nessas coisas. Então, muitas vezes nós temos problemas nossos que nós não vemos, porque se você olha um problema seu sob esse ângulo aqui, se olha essa mesa, que essa flor, sobre esse ângulo, é diferente se olhar essa flor e essa mesa sobre esse ângulo. Aqui eu vejo detalhes que aqui talvez o piano não deixe que eu veja. Vejam como que são detalhistas na nossa vida. Então, nós vivemos mais ou menos assim. Existe um véu, essa é uma figura lá dos Googles da vida.
sobre Maia, sobre o egoísmo. O egoísmo, na tradição cristã, é a mesma coisa que Maia na tradição orientalista. Orientalista não, porque o egoísmo, Jesus também era orientalista, né? Jesus também vivia no Oriente, ele nasceu no Oriente, ele desenvolveu o seu trabalho no Oriente. E obviamente que algumas coisas circundavam pelo Oriente, que é o fruto da nossa cultura, né? Então, o egoísmo, o ego, na psicologia moderna, é aquilo que está aparentemente de fora, mas por detrás do ego tem uma imensidão enorme, agindo sobre. Se alguém chega para você e diz assim, o que você acha de fulano? E você, no seu iceberg, lá no fundo, você tem alguma coisa ali escondidinha, quietinha, esperando para se manifestar, você encontra o quê? Você encontra o lugar certo para falar, para contribuir, para dar a mão, para sair de mão dadas. Então, dentro dessa proposta, nós lembramos de Lao Tse. Lao Tse era um sábio chinês que dizia o seguinte: quem conhece sua ignorância revela a mais profunda sapiência. Quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Nós vivemos na mais profunda ilusão, porque a gente não se acha ignorante. A gente acha que tem uma sabedoria nata. Você não aprendeu muito, mas o seu pai e sua mãe lhe ensinaram valores sapienciais. Você sabe das coisas. Nós não sabemos de nada, mas a gente acha que sabe. Então a grande proposta da noite é para a gente fazer então esse mergulho na profundeza de nós mesmos, para descobrir os fatos que nos motivam a ter determinados comportamentos, que nos motivam a aderir a determinadas causas. Muitas vezes você não se conforma com alguém que vê alguém roubando e a pessoa atesta, aprova. Eu não vou falar aqui de partido político, nem do Lula, nem de ninguém, entendeu? Porque eu não quero tocar em nomes, né? Mas você vê alguém assim, incondicionalmente provando que a pessoa não é honesta, e algumas pessoas defendem. E você não entende como que isso acontece. Lá no seu fundo, ele representa a aprovação da sua desonestidade. Me perdoem se pega em alguém, mas se vocês vieram aqui me escutar hoje, vocês têm que me escutar e têm que escutar o que eu estou falando. Porque vocês poderiam estar em outros lugares, no Bezerra de Menezes, no Allan Kardec, no Amigo Germano, mas vocês vieram aqui, quem fala hoje aqui sou eu. Mas eu acho assim, quando você está em conluio com alguém que é desonesto, também ninguém vai ficar desonesto para o resto da vida. Desonestidade na nossa vida é passageiro como tudo. Na vida do ser humano tudo passa. Quem aqui nunca foi desonesto? Obviamente que ninguém vai levantar a mão. Porque a ignorância não admitida é a mais profunda ilusão. A gente pode ter sido desonesto em várias coisas. Desonesto do que, como você trata alguém que você não gosta.
Gente, que é a pior coisa, que é a pior desonestidade, você sorrir e ser amável com alguém que você não gosta. E eu não estou dizendo isso que a gente tem que ser bruto, estúpido e grosso. Mas você sorrir, se reganhar, isso é desonestidade ou não? É desonestidade. Então nós vivemos momentos, eu acho assim, a nossa humanidade, ela se deteriora, ela está se deteriorando, porque o tempo passa e o ser humano não cai a ficha. E olha que hoje em dia nós temos muitas informações, muitas informações. Nós temos objetos que nos ilustram as coisas maravilhosas. Veja isso aqui, quando a gente pega uma luzinha, essa aqui é a ponta, isso é uma coisa que nos ajuda a entender as coisas. Isso daqui é uma coisa que nos ajuda a entender as coisas. Hoje nós temos recursos para entender as coisas e a gente não entende, porque não quer, ou porque está preso num conceito, ou foi domesticado dentro de um lar, ou de um conceito, de uma sociedade que não deixa ver. Não deixa ver. Pois é. A ilusão é a nossa incapacidade de perceber as coisas. A gente usa o quê? Máscaras. Que se fala em máscara há séculos, desde a época de Sócrates, no teatro grego, se fala das máscaras, da persona. Persona é máscara. A gente luta por causa das nossas máscaras. Quando você se filia a alguém ainda que te dá apoio, eu te falo que você teve uma vivência importante, você não desapoia aquela pessoa jamais. Ainda hoje nós estamos vendo um livro lá no Boa Nova que chegou, e as pessoas brigando, literalmente, destruindo, não colaborando com uma doutrina, por causa de máscaras, por causa de persona, por causa da personagem. Eu fui fulano. Não foi, você foi ciclano, porque Divaldo disse isso, porque o Chico disse isso. Para quê? Isso vai consumir com você. E depois que você desencarnar, vai sumir todas as personagens que vocês estão vivendo. Vai desaparecer. Não vai ficar um fio para contar a história. Um fio de cabelo não vai ficar. Todos nós desencarnamos, depois de algum tempo, a gente entra no processo também de esquecimento. Quem é que lembra o que foi na vida passada? Você não lembra. Alguém te fez a revelação. E esse alguém provavelmente quis te induzir, quis te consumir, te dando um avalzinho para você ficar aqui do lado. Porque a gente cria a nossa corte dando apoio. Você cria a sua cortezinha dando apoio nesse sentido. Então nós vemos brigas tontas por famílias que são melhores ou piores. Ela é pior. As novelas nos ensinam isso. Tem a lei de não sei das quantas na novela das 7, ou das 6, não sei, que faz discursos a respeito disso. Fulano de tal não tem o sangue nobre, não tem a estirpe. E mesmo que quando a gente não tem estirpe nenhuma, a gente se garra em alguém que tem, que a gente acha que tem. Eu vejo coisas interessantes. Eu adoro o Facebook e adoro os WhatsApp.
E eu não cancelo o meu WhatsApp, porque vem coisas muito interessantes. Veio agora recentemente para mim, até passei isso para meus amigos, que durante um tempo, em frente das igrejas, existia um lugar de ferro para você rapar a bota. Porque quem vinha a pé... Vocês receberam esse e-mail? Aqui recebeu porque eu mandei. Mas repassem, quem rapava o pé ao entrar na igreja, precisava rapar o pé, porque quem vinha a cavalo não sujava a botina ou o sapato de barro. Mas quem vinha a pé eram os pés rapados. Entendeu? Hoje em dia a gente fala coisas e não sabe por que fala. Fulano é um pé rapado. Por quê? Se rapava a bota ao entrar na igreja num mecanisminho que tinha de ferro ali. Então, nós vivemos repetindo que nem papagaio as coisas e nós não sabemos a profundeza das coisas. Eu estou dando exemplo do pé rapado porque é uma coisa tão falada e tão desconhecida, mas tem outras coisas que a gente fala e não sabe por quê. Porque o outro disse, porque é a sua amiga, é colega. Nós é companheira, companheiro. Nós é parça. Se é teu parça, você vai junto até no inferno. Mesmo que o outro está indo para o inferno, mas é teu parça. Vai. Cuidado, que tem marido levando a esposa para o inferno. E tem esposa levando para o inferno. Porque eles são parça. Tem filho levando o irmão para o inferno, entre aspas, porque esse inferno que eu estou falando é uma metáfora, não existe. Mas você para o buraco, porque o outro está te levando bocó. E você não está percebendo. Quando você percebeu, já foi. Porque o negócio é o seguinte, a gente sempre comenta, cuidado para não cair a vibração. Porque depois que caiu, é difícil de você retomar naquele mesmo padrão. Cuidado. Então, eu acho interessante dizer que a ilusão é a nossa incapacidade de perceber as coisas. Não porque a gente não quer, porque é teimoso, é turrão, porque a gente não percebe e não se esforça para abrir o leque. A gente tem um lequinho fechadinho. E aí nós vamos vivendo, o Hamed usa o termo robotização de costumes e também hábitos impensados. Nós temos hábitos que você não pensa por quê. Porque minha colega disse, meu colega disse, porque 3, 4 colegas meus me disseram, então deve ser por aqui o caminho. O caminho é só teu. Pensa no seu caminho, porque você vai andar por ele sozinho. Não é porque você tem um companheiro de viagem, hoje em dia, que esse companheiro de viagem vai ser para sempre. Eu não quero carrapicho. Vocês também não deveriam querer carrapicho. Eu estou me fazendo entender ou não? A gente adora pegar carrapicho do outro. Do outro. E não percebe. Então, a doutrina espírita, a mensagem cristã, a mensagem cristã e a mensagem, de certa forma, de todas as religiões. Eu me lembrei hoje que Emmanuel disse assim, a religião universal no futuro, que ela vai ser do futuro, é a religião da sabedoria e do amor. É bom ver que as pessoas estão prestando atenção. Então a religião do futuro será a do amor e da sabedoria. Não fórmulas, não crenças.
não rituais. São coisas internas. Onde fica a sabedoria e o amor, a não ser aqui? O que você faz daqui? Aqui você está vendo, você tem lucidez, você está desenvolvendo a lucidez? A gente não está. Nós não estamos, de forma nenhuma. E eu me coloco junto. Então o esforço, e você sabe que quem fala é o primeiro que precisa ouvir, né? Porque a boca está perto dos dois ouvidos de quem fala, né? E eu acho isso bárbaro, porque isso assim reforça as coisas para nós mesmos. Maia. Maia. Qual máscara a gente está usando? Para quem? Por quê? Por que nos convém agora essa máscara? Todas essas coisas nós temos que repensar. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Quer dizer, a gente muitas vezes está escutando coisas maravilhosas, que não é, obviamente não é o que eu estou dizendo, porque o que eu estou falando não são produtos meus, não são subprodutos meus, não são produtos meus, é do que eu leio, de outras pessoas inteligentes e que pensam muito, ou dos espíritos amigos, e eu reproduzo isso, né? Mas nós não estamos procurando isso. Muitas vezes a gente está na casa espírita completamente alheio. E os alheios são sempre os mesmos. Pelo menos aqui eu percebo. Sempre os mesmos. Estão olhando para mim, mas estão longe. A gente só não está olhando no celular aqui porque fica muito desagradável. Mas se a gente tem a oportunidade de tirar um pouquinho do bolso e olhar alguma coisinha assim, a gente faz isso. Eu acho ótimo. Quem quiser olhar no celular, as portas estão abertas. Levanta, eu não acho ruim que saia. Saia, vai olhar no celular. Mas essa postura é a constatação que você está lidando para você, que você não está interessado nessas coisas. Então, meus amigos, aqui nós vemos uma máscara que a gente põe de sarcasmo, outra de tristeza, boca torta, sorrindo, enfim, a gente sempre tem uma boquinha diferente para usar no dia, são as nossas máscaras. Então, queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite, porque é bom que não se fale muito, porque tudo que se fala muito entra aqui e sai por aqui, né? A gente não retém muitas coisas. Eu gosto e aprendi a falar pouco e falar com síntese, porque aprendi isso com os espíritos. Fala pouco e com síntese, porque não adianta você falar por falar, dar tiro para tudo que é lado e não falar nada. Então, eu queria que vocês lembrassem hoje dessa questão do elefante. Essa figura do elefante, ela traduz essa questão da realidade diversificada, diversa, dissemelhante, que cada um de nós tem. Quando alguém disser para você, olha, estou sentindo isso do fulano, do Beltrano, isso eu aprendi do PNL. Quando eu fiz o curso de PNL, eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Por que você está me falando isso especificamente? Me explique. O que você quer dizer com isso? Não quero dizer nada, absolutamente. Me diga o que você quer dizer com isso. E você analisa o perfil da pessoa. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem queimar o outro. Porque, na verdade, elas já são uma labareda queimada. Entendeu?
Então, quem está queimando quer queimar os outros. Não é assim? Ou não? É assim. E repito, às vezes as pessoas mais próximas de você estão falando nas tuas costas. Estão falando nas suas costas. Se não estão falando, estão avalizando o que o outro está dizendo nas suas costas. E tem umas palavras do espírito de Fernando, que é um espírito amigo nosso, que diz assim: amigo de todos, amigo de ninguém. Amigo de todos, levem isso com vocês, esse provérbio. Amigos de todos, amigo de ninguém. Não é nem seu, nem do outro, nem de ninguém. É amigo de todos. É o que faz média com todos. Deus me livre, Deus me acuda. O Chico Xavier tinha muito esse termo. Deus me acuda, Deus, dessas pessoas. E vocês devem ter o mesmo comportamento se vocês querem sair ilesos e não metralhados, e não bombardeados, e não pegar uma faísca da granada que um dia vai explodir, ou mais cedo ou mais tarde. Ilusão, a luz que obscurece a vida, egoísmo, o ego que manda. Eu acho que, assim, a nossa sociedade está desmoronando enquanto indivíduos. Nós vemos esses fatos todos que ocorrem no nosso país, é um desmoronamento da humanidade, que não é só aqui, é em todo lugar, mais nos lugares do que nos outros. Então, se a gente quer fazer algum bem maior, a gente começa pela gente mesmo, se alertando, não aprovando, não contribuindo, né? Porque assim nós estaremos fazendo algum bem realmente verdadeiro para a gente tirar essas escamas que nos impedem de ver a verdade. Aliás, a verdade é uma coisa complicada, né? Quando perguntaram para Jesus o que era a verdade, no Evangelho ele ficou sem responder. Porque, obviamente, ele respondeu, mas não colocaram. Mas a gente sabe que a verdade é essa visão individualizada de cada um com o seu pedaço, né? Aquele espelho quebrado, que nós vamos juntando as peças, e se a gente num pedaço de espelho assim, vê um pedaço de você, se você colocar mais um pedacinho de espelho aqui, você vê mais um pedaço do fato. Se você colocar mais um pedaço de espelho aqui, você vai vendo mais um fato, mais um fato, mais um fato, para ter uma visão global. Meus amigos, buenas noches. Como diria Pancho Villa, espero ter contribuído um pouco para que vocês entendam um pouco melhor a vida, que isso me faz muito bem. Até comentei ontem, falei, você ser feliz é você se entender e entender os outros. Essa é a felicidade. Felicidade não é você ganhar muito, você se matar de trabalhar, você ter o carro do ano, para você ter aquela roupa X, entendeu? Da reserva, aquela roupa enfim. A verdade é você ser feliz, é você entender a vida, entender os detalhes das coisas que ocorrem. Muita paz. Se me deixa, eu vou sempre engatando uma coisa na outra. Então é a autocensura. Pronto, acabou.